Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Jader, Livros que eu li. E nós vamos dar prosseguimento aqui à parte 2 deste extraordinário livro. Uma leitura bem tranquila. Você não precisa ter conhecimento de física para ler este livro. Crônicas Espaciais de Neil deGrasse Tyson. Se você deseja uma boa leitura, boas reflexões, junte-se a mim no canal que você vai ter boas reflexões, sempre direcionadas ao conhecimento científico. Então vamos lá, no capítulo 13 em diante nós vamos pegar alguns trechos, comentar, eu darei minhas considerações. Então, por milênios, voar ocupou os sonhos de muitos cientistas. Lord Kelvin, mesmo afirmando a impossibilidade de voar, de que algo mais pesado que o ar pudesse voar, mesmo ele tendo esse pensamento, os irmãos Wright fizeram os primeiros voos. Aqui depois no Brasil, Santos Dumont conseguiu que um aeroplano conseguisse voar, mais que algo mais pesado que o ar, conseguisse então alçar voo. Então, muitas vezes, aquilo que se acha que não é possível, pode se tornar possível em alguma época da humanidade, como as telas touchscreen do celular. Quem há 20 anos atrás, nós estamos em 2025, quem há 20 anos atrás, vamos exagerar bastante, ia dizer que nós teríamos uma tela que iria tocar e ia aparecer as funções. Então, a ciência não para nunca. Se a ciência se limitasse a certos pensamentos, a certas posturas rígidas, nunca ela iria se desenvolver e nós ainda estaríamos lá nas pedras da Idade Média, das pedras, dos primatas, até antes lá nas pedras dos primatas. Então a gente evolui e que bom que a gente faz isso, Então a Voyager 2, que foi que o Carl Sagan participou da construção das Voyages, mandou então muitos registros nossos gravados, com as batidas do coração humano, enfim, na tentativa de descobrir outros seres que habitam o universo, mas até hoje nunca recebemos nenhum sinal, Essas aplicações do conhecimento científico, elas se dão em muitas ocasiões, não é só no universo, desde do movimento balístico, de um movimento de uma bola, como se chuta uma bola de futebol. Então, o conhecimento da física está entrelaçado em tudo que existe na humanidade. Newton mostrou pela gravidade que os corpos estão sujeitos a essa gravidade. Mesmo o primeiro míssil balístico, o foguete V2, que foi projetado, ele tinha essa influência da gravidade. Se isso não fosse possível, os cálculos estariam totalmente errados. Esse efeito depois, chamado de efeito Stirling, da gravidade, quando um planeta passa ao redor do outro planeta, um foguete, por exemplo, uma espaçonave passa por um planeta, ele atrai esse objeto para ele, por ação da gravidade. A isso se chama de efeito Stirling. Até no filme Armagedon, eles fazem isso, eles têm pouco combustível, e eles usam o efeito Stirling para mudar a trajetória. Então ele está vindo, tem o planeta aqui, e o foguete passa. Então, em vez dele passar reto, ele se curva um pouco mais, ele muda a trajetória por causa dessa ação da gravidade. Então, se isso não tivesse acontecido com Newton, se Newton não tivesse se questionado, provavelmente outra pessoa teria feito esse questionamento. Porque a ciência ela não é argumento de autoridade. A ciência passa por diversos controles. Diversas pessoas, qualquer pessoa pode derrubar um conhecimento científico, se tiver veracidade. Então, mas mais cedo ou mais tarde, esses conhecimentos vêm à tona, como a inteligência artificial, que hoje a gente não vive sem ela. A gente deixa muita coisa de lado também, a questão da ética deve ser considerada, mas enfim, não é o foco desse livro. Então, pode-se então jogar um objeto em Júpiter
e ele fazia a volta ali em Júpiter, porque Júpiter tem uma grande ação gravitacional, né? O cinturão de asteroides, eles permanecem ali, porque Júpiter tem uma grande influência gravitacional nos objetos. Então, nós temos um grande escudo natural, que é Júpiter, de asteroides, que a maioria dos asteroides, se for muito grande, ele é capturado ali pela região próxima de Júpiter, né, que é o cinturão de Órion. Então, em 1969, então, o primeiro homem pisa na Lua, né? É um pequeno passo para o homem, porém um grande passo para a humanidade, porque quando algo é descoberto, isso na ciência é algo descoberto para toda a humanidade. Os conhecimentos que se desenvolvem no espaço, ele é um conhecimento para todas as pessoas, não é só para alguns, né? O conhecimento científico não deve ficar só na mão de poucos, né? Mas essa exploração humana é um desafio, porque existir nesses ambientes é extremamente hostil, né? São regiões de temperaturas extremas, radiação alta de energia, escassez de mantimentos, de ar, de suprimentos, né? Então, por isso que se usa, na maioria das vezes, os robôs. Então, os robôs vão lá, coletam amostras e trazem para que a gente possa estudar no calor das nossas cadeiras, né, na NASA ali, no conforto dos seus escritórios ali, enfim. Então, o ser humano tem essa capacidade de desenvolver essas máquinas e de ampliar as nossas expectativas de conhecimento, né, como os jipes de Marte, né, que foram projetados para avaliar os arredores ali de Marte, embora alguns instantes, alguns segundos, né, esses robôs eles podem analisar a química da atmosfera, a química do solo de uma maneira mais delicada, uma maneira mais demorada, mais detalhada, porque exigiriam horas, né, de alguém lá Então, a inspiração sempre move o cientista para construir esses robôs que são construções humanas, né? Então, quando o telescópio Hubble, né, também foi construído para que nós pudéssemos enxergar com mais nitidez. Hoje a gente tem o James Webb também, que está nos dando mais fotos que nos engrandecem, né? E todos esses conhecimentos, por exemplo, a mamografia, ela foi desenvolvida graças a essas descobertas, né, no cosmos, esses instrumentos, juntamente com a análise de materiais do espaço. Então, por isso que eu digo que esses conhecimentos que são desenvolvidos para a gente navegar pelo espaço, ele traz desenvolvimentos científicos e técnicos para nós aqui na Terra, né?